essa garra empreendedora, a gente tem que desenvolver mais no Brasil. Concorda? Concordo. Essas pessoas elas tomam risco. Mais iniciativa privada é importante. Mas eu não acredito que isso vai acabar mudar de um dia para a noite. Tem que trabalhar com uma parceria com a iniciativa privada e ir fazendo as modificações ao longo do tempo. Eu não tenho uma casa porque o governo deveria me dar uma casa. Eu não tive oportunidades. Sabe, tudo é problema do terceiro. Nunca não tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e hoje eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus filhos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 50 Conversas com Dado Estima, aqui na Avazon TV. Hoje recebendo um amigo paraibano, hoje goiano, meio goiano, Eric Figueiredo. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado pelo convite, prazer. Prazer todo meu, cara. Bater esse papo contigo. E como é que um cara da Paraíba acaba em Goiás? Que percurso que ele fez, cara? Passou por Porto Alegre, né? Eu sei disso. Né? Eu nasci no sertão da Paraíba, né? Mas muito cedo fui morar em Recife. Minha mãe meio que enxergou isso, que eu tinha que ter uma educação melhor. Então, fui para Recife, ali ingressei no curso de Economia em João Pessoa. De João Pessoa para o Rio Grande do Sul, para fazer a pós-graduação, início da metade da década de 2000. E no Rio Grande do Sul, voltei para Paraíba como professor, né? Dei um pulinho lá no Rio Grande do Norte, conheci minha esposa lá no Rio Grande do Norte, nós mudamos para Paraíba, e entre um período fora do país, acabei no governo federal, durante o governo Bolsonaro, trabalhando na equipe do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, e de lá para Goiás. Então, resumidamente, foi essa trajetória. Bem resumida, né? Bem resumida. O que tu fizesse de pós aqui? Eu fiz doutorado em Economia. Doutorado em Economia? Doutorado em Economia. Aonde isso? Na URGS, ali na João Pessoa. Sim, sim. Né? Aquele prédio ali, boas lembranças daquele prédio. Que legal, cara. Os professores. Tem uma certa ligação com a PUC, né? Vários amigos meus, professores da PUC. Então, sempre retornava aqui para Porto Alegre para seminários na PUC. Porto Alegre me sinto em casa. Me sinto em casa. Não, sim, é legal para você saber, né? Assim, ó, a gente se conheceu, tá? Por um trabalho do IBEF, eu estou lá na presidência, né? Que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e uma das metas da gestão 2025 até março de 2027, uma delas era a gente poder apresentar o custo Rio Grande do Sul. Tá? Comparando o nosso Rio Grande do Sul com a OCDE. É um grande desafio com pessoas que ajudaram, Paulo Ebel, Fernando Dutra, Gustavo N. E aí dentro do IBEF o vice-presidente, o Eliandro Porto Alegre, ficou de responsável, né? Mas eu acabei me envolvendo direto. Aí tive o prazer de conhecer o Eric, que participou do Custo Brasil, que até hoje está lá em Brasília, né? E me fala um pouco por que levantar um custo de algum lugar. Primeiro que essa palavra Custo Brasil era algo totalmente abstrato, né? Todo mundo sabia que existe o Custo Brasil. Verdade, todo mundo dizia assim, né? Isso aí é o Custo Brasil, né? Custo Brasil. Ninguém sabia quanto, né? Quanto é a cada R$1, quanto é Custo Brasil. Então, acho que isso foi uma grande contribuição, principalmente do Gustavo, né? Gustavo N., que é gaúcho. Sim. E eles mostraram lá que a cada R$1, 21 centavos é Custo Brasil. Ou seja, é burocracia, é lentidão, é má vontade, né? É coisas que não deveriam existir, só existem aqui, as famosas jabuticabas, né? Brasileiras. Então, nós não estamos falando de impostos, tá? Só para deixar claro, tá? Né? Não, estou falando de impostos e estou falando de burocracia. Sim, mas o total é 21 com os impostos? Não, isso 21... A nossa carga tributária hoje no Brasil é 32% do PIB e crescendo. Tá? Ano de 2024, nós atingimos a maior carga tributária da história do Brasil. 32%, quase 33%.
Tá? A expectativa é que agora, com o fechamento de 25, a gente atinja 33%. Isso é uma história. Aquela carga tributária, quando você coloca os impostos um abaixo do outro pelo nome, pela incidência, você enche 3, 4 folhas de papel A4 tranquilamente. Está falando de algo mais. Quando eu falo de burocracia, o tempo de abertura de empresa. Sim. Isso é um custo. Isso não é imposto, é um custo. Perfeito. Eu vou abrir uma empresa, um café, eu passo 2 meses para receber um alvará, eu estou pagando aluguel, né? Eu estou gastando com energia, conta de água, isso é custo Brasil. Então, se eu tivesse o alvará, eu já começaria a operar, ter lucro e eliminava esse custo. Então, o custo Brasil, ele mensura tudo aquilo que não está inserido nos impostos. Assim, teoricamente, é isso que se Então, faz. esse índice é apartado dos impostos. Apartado dos impostos. A gente poderia somar isso? A gente poderia somar isso, de certa forma. Fazendo um cálculozinho, sendo preciosista, a gente teria que fazer um cálculozinho, porque até no custo que nós acabamos de trabalhar, tem um pedacinho de imposto sobre lucros. Então, a gente sabe lá, honrar tributos é uma das dimensões do custo Brasil. Honrar no sentido não só de pagar, mas a dificuldade de honrar um tributo. Sabe que o empresário no Brasil hoje não é claro quanto ele paga de imposto. Se chegar para um empresário, que ele tem que perguntar para ele quanto você paga de imposto, ele vai ter que sentar, pensar um pouco. Embora ele faça isso todos os meses, não é claro a quantidade de imposto. Você chega nos Estados Unidos, você tem lá o imposto, o sale tax, né? Você chega lá, no final da compra, você diz o produto é 10% e o imposto é 8%. Aí você soma lá, está claro para você. O imposto de renda é uma coisa lá, imposto de pessoa jurídica, tem. Só que o Brasil ele tem imposto em tudo, né? Tem imposto na produção, você tem um imposto no consumo, você tem imposto na renda, você tem imposto sobre os bens. Tá? Então é uma maluquice a quantidade de impostos que nós pagamos. Então temos uma dificuldade de colocar isso no papel. Né? E não fazemos consideração de tornar isso claro. Você pega relatórios do Tesouro Nacional, por exemplo, eles são extremamente complicados para passar uma ideia de que só eles que conhecem. Então, se precisar, eu te explico. Quando poderia ser uma coisa muito mais clara. Tem imposto em cima de imposto. Imposto que incide na base de outro imposto. Tá? Então, é um manicômio mesmo de impostos. E o empresário no Brasil, eu costumo usar uma frase que é: o empresário no Brasil, além de ser produtivo, né, de enfrentar o risco, tá, ele tem que brigar com o governo. Né? Ele tem que lidar com o governo. Ele está aqui tranquilamente, aí vem uma medida do governo que acaba com o setor dele, destrói o setor. Aí ele tem que ir lá fazer lobby em Brasília, tentar contratar consultoria para entender o que vai acontecer. Então, empresário no Brasil é algo extremamente complicado, ser empresário no Brasil. Então, o custo, o Brasil, ele considera outros elementos que são mais difíceis de mensurar. Eu costumo usar lá em Goiás, como o agro é muito importante, eu costumo usar a analogia das estradas. Tipo, o imposto que o produtor rural paga, está lá, ele vê. Eu estou pagando 18% de ICMS. Mas ele não vê o custo da estrada ruim. Porque a estrada ruim é um frete mais caro. Mas para ele é natural, não Sim. É vontade de Deus que a estrada seja ruim. Então é basicamente isso. Se a estrada fosse boa, o frete seria mais barato, meu produto seria mais competitivo. Então o custo Brasil é isso, é a estrada ruim. Tá, aí, então, tu está falando do custo Brasil, estão inseridos esses eixos todos, vamos chamar assim, e aí termina o governo e o governador Caiado te convida para tu ires para Goiás, né? Para Goiás. E aí tu começa o mesmo trabalho lá em Goiás? Bem parecido. Na verdade, a minha experiência no governo federal foi, eu passei 2 anos na Secretaria de Política Econômica, que é a secretaria, eu julgo a secretaria mais importante, porque ela que elabora a política pública ou ela analisa e dá pareceres sobre a política pública. Então, política pública para a gente era todo dia, toda hora. E a subsecretaria que eu trabalhava, ela lidava eu dizia, do átomo ao hiperespaço, ela lidava com tudo, porque ela tinha o nome de subsecretaria fiscal. Só que ela é uma fiscal no meio do Tesouro Nacional, da Receita e da SOF, que é de Orçamento e Finanças. Então, tipo, ela quase não tinha função, porque tinha os gigantes ali que abraçavam todas as funções. Então, como a gente não tinha uma função muito bem definida, ou nossas ocupações eram menores, a gente lidava com tudo. Então, eu lidei com meio ambiente,
O crédito de reciclagem hoje que existe foi desenhado na Subsecretaria Fiscal. Lidei com fundos, com fundos constitucionais, lidei com superávit de fundos para pagamento de dívida. Então, ele lidava com tudo. Com tudo. Então, isso meio que me ensinou ali. Eu costumo dizer hoje que eu sou um operário da política pública. Eu adoro a política pública e adoro construir política pública, né? Discutir, construir política pública. Então, essa foi minha formação. No último ano, o ministro Guedes me convidou para assumir o IPEA, que era o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aí era algo mais acadêmico, né? O IPEA faz mais pesquisa, que dá suporte para a política pública. Quando o governador Caiado me convidou, eu cheguei num instituto que teoricamente seria um mini IPEA e transformei o mini IPEA numa mini SPE. Então, o que é que ela faz? Hoje, o Instituto Mauro Borges não é só de pesquisa econômica e estatística. Ela é de pesquisa econômica e estatística e política pública. Então, a política pública do Estado de Goiás, nós que desenhamos. Decreto, projeto de lei. Então, a gente assumiu um pouco da função da SPE, juntou com o IPEA e a gente realizou o sonho do Guedes. O sonho do Guedes era justamente esse lá com a A3E, que ele chamava. O IBGE produz dados, o IPEA analisa e a SPE faz a política. Então, lá no Goiás, a gente conseguiu unir os três. Que legal, cara. Então, esse trabalho que vem fazendo, quer dizer, é uma curva de aprendizado também, né? Porque tu desenvolvesse, tu e a equipe, né? Sim. Todo mundo. No Ministério da Fazenda, vai para todas essas secretarias em Goiás e daqui a pouco o IBF te convida para fazer o estudo para o Rio Grande do Sul. E aí nós temos, nós fizemos agora a apresentação ao Invest RS, que é um organismo maravilhoso, foi criado aqui no Rio Grande do Sul. É um escritório de investimento para o Rio Grande do Sul. Tem acompanhado, né, o trabalho do Rafael, Guilherme, Rodrigo e todos mais. Então, foi apresentado, levou um tempão, nós tivemos apoio do secretário Hernani Polo, patrocínio do BRDE, um apoio à Invest, e aí conseguimos fazer pela primeira vez esse trabalho para o Rio Grande do Sul, que vai ser divulgado no momento correto e decidido pela Invest, né? Mas que já é diferente do brasileiro, Sim. do goiano, né? Do goiano. E agora mais aperfeiçoado, né? Sim. Seria muito bom se todos os estados começassem a fazer esse trabalho para poderem se comparar e competir, já que nós vamos ter agora um momento de meio que estagnação de competição tributária, né? O que tu achas? Esse é o ponto. Assim, é um estudo que ele traz um conjunto de dados, mas com uma utilidade prática muito forte. Porque dados hoje, todo mundo tem. O que falta é uma análise e mostrar a utilidade dos dados. Tá? Então, eu acho que o custo Rio Grande do Sul ele traz essa dimensão. Você identifica, faz o diagnóstico e você já sabe quais são as políticas de redução desse diagnóstico e amanhã você volta para ver se a política surtiu efeito. Então, é algo extremamente relevante, principalmente agora com a reforma tributária. Né? Reforma tributária, isso é público. O governador Caiado, desde 2023, que eu ando o Brasil com ele, discutindo a questão da reforma tributária, e ele foi o único governador que se posicionou contra a reforma. Contrário, sim, eu me recordo disso. Não tem um ponto que ele concordasse com a reforma tributária. E ele estava sozinho, como governador, sozinho. Contra a indústria, contra os outros governadores também. A maioria deles tinham sempre um senão, vai ser bom no longo prazo e tal. E o que é que acontece na prática com a reforma tributária? Ela tira o instrumento fiscal dos estados. A arrecadação vai ser feita lá em Brasília e a distribuição vem de Brasília para os estados. Então, hoje eu não posso, aqui no Rio Grande do Sul, digamos que o governador assuma e diga, não, eu vou reduzir a modal do ICMS de 18% para 15%, para que se torne mais barato produzir no Rio Grande do Sul. Ele não pode mais fazer isso, porque a alíquota ela é única. Então, uma alíquota única, ela iguala o Acre a São Paulo. Né? O Acre talvez dependa muito mais de política fiscal do que São Paulo. São Paulo é um locus natural de produção.
Então você igualou todos os estados com níveis de desenvolvimento diferentes a partir de uma alíquota. Então o que é que sobrou para o estado? Política de ambiente de negócio. Mostrar que aqui é melhor de produzir. Vem para cá porque o meu estado é mais seguro. A segurança pública é um dos eixos, né? Só lembrando. Né? Yeah. Eu presenciei vários exemplos de empresas mudando para Goiás, saindo de estados mais violentos. Em uma delas, eu fui com um conjunto de benefícios para essas empresas, coloquei à mesa e eles disseram, bacana, mas eu estou vindo para cá por causa da segurança pública. Né? Que bom que eu vou pagar menos imposto, mas está decidido, eu venho para cá porque eu não aguento mais insegurança. Tá? Então, é um item de política pública que eu acho até que, se você caminha por esse lado, você vai começar a dar atenção à qualidade da política pública. Eu venho para o Rio Grande do Sul porque eu tenho uma população mais educada, com maior capital humano. É um atrativo. Eu venho para o Rio Grande do Sul porque eu tenho melhores estradas, eu tenho um porto, eu tenho ferrovias. Então, isso é que vai atrair as empresas agora, porque o imposto vai ser igual em todo lugar. Isso aí, eu lamento profundamente que tenha se criado isso. A gente acompanhou aqui, inclusive, nos posicionamos contra, tá, né, dentro do IBEF, embora a Federação das Indústrias fosse a favor, mas eu dizia, vocês estão esquecendo que toda a cadeia de serviço, que presta serviço para a indústria, vai aumentar o custo. E o custo do produto produzido vai aumentar também. Então, a gente perde a competitividade. Por que um Estado vai oferecer? Mostrar que é mais educado, tem mais formação. Tá? O IDH, etc. Todos esses índices são construídos ou destruídos ao longo do tempo. Tá? Então, essa construção demora. Não é num mandato de governo, nem em 2 mandatos de governo tu consegue modificar isso. Tá? Até pelo aparelhamento que existe na educação quase em todo o Brasil. Né? Mas então, isso aí é um item, tá? Que nós temos ou a parte histórica ou o quanto foi desenvolvido nesses últimos anos. Então, o que o Estado tinha? Aí vamos falar de Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina. Nós fizemos no fim da pandemia, uma live, tá? Porque a gente não tinha as confrarias lá no IBEF, nós fizemos uma live com 3 secretários da Fazenda. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo e Santa Catarina, a gente sabia que estavam recebendo muito mais, tinha um approach maior, por quê? Porque o Porto de Vitória reduzir seus custos. Sim. Tá? Então, o cara que deveria... Eu vou dar um exemplo, até eu acho que nós falamos ontem sobre isso. Né? Não tem muito cabimento veículos importados de marcas, uma delas está aqui atrás, a gente não vai mostrar, mas uma delas está aqui atrás, que são desembarcados do exterior no Porto de Vitória, lotam cegonhas que vão pegar estradas e botar em risco famílias e tudo mais, e vão até Goiás. Até Goiás. Catalão. Né? Catalão. Exatamente. Desce tudo. Nacionaliza. Olha, é longe, gente. Sobe tudo de novo. Ou bota um parafuso, uma porca de roda que faltou, coisa e tal, e vai tudo de novo de cegonha para São Paulo, que é o mercado. Certo? Quando poderia, se não fosse tão competitivo Vitória, se não fosse tão competitivo Goiás, descer em Santos, subir a serra e estavam ali, distribui ali. Né? Nós aqui no estado, eu acho que perdemos muita competitividade nesse aspecto. A gente luta para melhorar esse negócio e eu vejo que a reforma tributária vai ajudar o Rio Grande do Sul, porque vai equiparar, né, todo mundo num custo mais alto. Mas esses estados que antes eu só vejo como positivo que faziam de reduzir seus custos para ter atratividade, porque a gente sabe que se botares 1000 funcionários ali dentro, numa planta, aquilo gera renda, a economia mexe,
Não é o Estado botando dinheiro para dentro, financiando as eleitas, e sim a economia mexendo, né? Como é que vai ficar isso, hein? Como é que vai ficar a atratividade desses estados? O próprio Nordeste, o Nordeste ainda tem... O Nordeste tem. Tem, vai continuar tendo, né? Não, mas o Nordeste vai perder o benefício também. Por exemplo, meu estado. Ah, também perde? Todos os estados. A partir de 2032, o benefício fiscal ele desaparece. Tá? Então, meu estado, por exemplo, a Paraíba, é o terceiro estado em benefício em proporção do PIB. Então, a indústria de lá é uma indústria muito ligada ao benefício fiscal. Então, esse é um ponto. O que nós fizemos lá em Goiás, estamos fazendo em Goiás, eu acho que serve de lição para todos os estados, sem querer ser pretencioso. Não. Por favor. Você tem que identificar aquela atividade industrial, de serviços ou do agro, ligada à terra, ligada à sua região. Porque uma fábrica de carros, a Fiat, ele está ruim aqui, ele desmancha e bota em outro estado. A gente já viu isso em vários lugares. A Ford foi embora. Né? Do Rio Grande do Sul. Ia se instalar e não se instalou. Então, essas empresas elas são mais voláteis. Mas se você tem uma empresa de bioenergia ligada ao setor do etanol de Goiás, o cara não consegue pegar a safra, botar na cabeça e ir para outro estado. Está lá. Então, ele provavelmente vai produzir lá, vai produzir o etanol, vai pegar o resíduo, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Né? Essa área do etanol, ele não desperdiça nada. O resíduo, ele gera biogás, e o biogás já pode virar energia, esse biogás pode virar biometano e abastecer, substituir o óleo diesel, por exemplo. Né? Com carros a gás, as empresas já estão fazendo ônibus a biometano. Então, o diesel está ficando de lado. Então, lá em Goiás, nós identificamos esses setores que são ligados à terra. Quando eu falo terra, não necessariamente ao agro, mas em Goiás é necessariamente ao agro. Então, você tem lá a plantação de soja, você tem o esmagamento de soja para o óleo. Essa empresa de óleo de soja, ela não vai sair de Goiás. Ela vai se adaptar. A gente tem que melhorar o ambiente de negócio para que ela continue lá. Tá? Tem um potencial de mineração muito forte. Terras raras. Lá em Goiás. Em Goiás. Tá? Tem uma planta em funcionamento e uma segunda planta ali em vias de ser inaugurada, que é um investimento de uma multinacional canadense-peruana, né? A Aclara. E a gente está pretendendo, como política pública, fazer o mapeamento do subsolo de Goiás. Opa, isso é bom. 100%, seria o primeiro estado do Brasil a ter o subsolo 100% mapeado. Isso é menos custo para a indústria, menos custo para a mineração. O cara vai comprar uma terra, ele olha só, aqui tem uma probabilidade alta de ter minério X, então eu vou adquirir ali, vou fazer prospecção. A Austrália fez isso. A Austrália gastou 70 milhões de dólares para mapear o seu território. Desses 70 milhões de dólares, só de prospecção, de pesquisa de indústria, eles movimentaram 5 bilhões. Então, 70 milhões virou 5 bilhões de prospecção e hoje o setor de mineração da Austrália ele movimenta 70 bilhões de dólares. Não é nada o investimento, né? Não é nada. E a Austrália é grande, a Austrália é muito grande. Né? E a gente está querendo fazer um plano desse parecido em Goiás. A Goiás ser meio que a Austrália do Brasil em termos de mineração. E não é só a questão de mineração, você também vai mapear água subterrânea, então você tem ali um suporte para irrigação, pivô de irrigação, você tem todo o que eles chamam de capital natural, né? O tal do hidrogênio natural, térmica. Goiás tem lá a região de Caldas Novas, com termas, né? Sim, ali tem os hotéis, né? Hotéis, e você tem a capacidade ali de produzir energia, talvez, a partir de térmica natural. Então, essas iniciativas de política pública que vão passar a valer a partir de agora. Porque o Brasil está se tornando mais caro, mais inviável. Né? Vamos falar de dívida pública. Né? O Brasil batendo 10 trilhões de dívida pública, 80% do PIB. Nós devemos 80% do PIB. Então, isso é um absurdo. Né? Todos os números hoje do Brasil são equivalentes ao da época da pandemia, sem pandemia. As contas públicas estão desajustadas, assim como na pandemia, sem uma pandemia. Então, tem que
abrir os olhos para isso aí. A conta chega. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu não gosto de política. A conta vai chegar para você, você gostando ou não de política. Porque o Estado no Brasil ele é muito grande. O Estado no Brasil ele muda o formato da tomada da tua casa. Exatamente, né? Isso aí. É um Estado tão grande que qualquer decisão errada ela vai respingar em você em algum momento. Tem outros temas mais profundos assim, da discussão. A nossa baixa capacidade de produzir, né? Nossa produtividade baixa, muitas pessoas saindo do mercado de trabalho. Você vê hoje ali no limiar se transferindo, de renda, né? tá? Indo para programas de transferência de renda. Tá? Isso existe. Você tem estados com 50% das famílias no programa social. Tá? Então, é um absurdo isso. Fala um pouquinho mais disso, porque a gente teve a apresentação em outubro do ICEFIN, Índice de Confiança do Executivo de Finanças. E um dos assuntos que teve foi a questão da mão de obra, e houve a defesa de que os programas de assistência não estavam interferindo nisso. Sim. A minha visão é um pouco diferente. Tá? A minha visão é que, principalmente em municípios pequenos, onde o custo de vida é menor, há claramente uma opção, no caso de elegibilidade, evidentemente, uma opção pelo programa social e pela complementação de renda na informalidade. Então, você pega lá o ticket médio do Bolsa Família em 2019, era R$ 189. Então, em média, cada família recebia isso. Hoje ele está em 750. Tá? Então, se você tem lá 750 de renda garantida, né? Você consegue ali na informalidade, vendendo um coco, você consegue chegar a 1.000, 1.200, 1.300. Tá? E existe ali, eu digo que o trabalhador assalariado com um salário mínimo, formal, no Brasil, é o que nós temos de melhor positivamente selecionado. É um cara que opta pelo mercado formal com uma renda muito próxima do que ele adquiriria fora do mercado formal. Então, ele é um cara que... E ele não tem... Vamos lá, programa social a gente está olhando 750 da média. Mas aí você tem energia mais barata, tarifa social, você tem um botijão de gás a cada 2 meses, você faz parte do cadastro único e isso na pandemia mostrou que são os primeiros a serem socorridos, então é um seguro, você está ali no cadastro único. Então tem que no Brasil trabalhar um pouco quebrar um pouco dessa questão. Você tem que proteger as pessoas, mas indicar uma porta de saída. A porta de saída em 2022 ela estava desenhada. Então se você você era do programa social, você conseguisse um emprego formal, você recebia um bônus você tinha a garantia de receber, na época o ticket era 600, você recebia os 600, o seu salário que você assinou a carteira, mais 200 reais de bônus de inclusão produtiva e a garantia de que você permaneceria assim por 2 anos. Então, a porta estava desenhada. Quando o Auxílio Brasil foi desmanchado e voltou o Bolsa Família em 2023 com o Lula, foi o que ele fez. Ele disse, se você arrumar um emprego formal, eu corto 50% de sua bolsa. Então, você fechou a porta de saída. Tá? Isso é um tema que as pessoas têm medo de discutir. Sim. Tá? As pessoas não gostam de discutir para não parecerem... ser mal interpretado hoje na internet é muito fácil. Né? Então, as pessoas têm medo de discutir isso. Mas a porta de saída do programa social foi fechada. Um pedacinho dela foi fechado. Então, é mais cômodo ficar no programa social do que procurar um emprego. Já viu alguma coisa a respeito do nosso prefeito aqui de Bento Gonçalves? Vi algum... Cara, ele é imparável, tá? Ele cria cada coisa... Tem o Ministério Público, vai lá e trava, né? Mas nós vamos fazer nós temos uma confraria lá no IBEF, que é mensal. Em março nós vamos estar em Bento. Tá? Eu quero fazer o convite a ele, que ele participe. Mas ele é um bravo lutador contra isso. Ele chegou a bater na casa das pessoas. Meu amigo, tu tá no Bolsa Família? Tem emprego para ti na fábrica tal. Nós estamos precisando de... Não quero. Então,
não quer estar aqui, não quer, o Bolsa Família está cortado. Porque tem um emprego, tu vai ganhar, inclusive mais lá, Sim. tá? E aí mandaram parar, certo? Não vamos entrar na questão, nessa questão, tá? Mas entenda-se e subentenda-se como quiser, mas ele é um exemplo muito bacana, que eu gosto, admiro muito, não conheço pessoalmente aí, sobre o que fazer para o desmame, né? Vamos chamar de desmame, porque se a pessoa está viciada em medicação, tem desmame, está no cigarro, desmama, quer dizer, então, vamos chamar do desmame, né? E como é que tu vês, então, nós estamos saindo um pouquinho da questão econômica e prática e partindo mais assim para uma questão de análise filosófica, né? Como é que tu vês isso, Eric? Tu que tem experiência de viver no exterior, trabalhasse no exterior, sabe como é que é a vida americana, a vida no Rio Grande do Sul, a vida na Paraíba, a vida no Rio Grande do Norte, Goiás e São Paulo. Tá? Como é que tu vês isso? O que tu acha que pode ser feito nesse sentido? Eu acho que esse último ponto que você falou, de comparação das vidas, eu acho que é bem interessante. Eduardo, eu sou de uma cidade, nasci em uma cidade, 15 mil habitantes. Ela tem hoje, ela diminuiu um pouco porque foi desmembrada, ela tem hoje 4 mil pessoas aptas a trabalhar, em idade a trabalhar. Tem 400 carteiras assinadas. Nossa. Eu tenho 50% da população na pobreza. A renda média da minha cidade, com funcionalismo público, é R$ 1.800. Então, eu tenho colegas que estudaram comigo que estão em subemprego. E isso não mudou ao longo dos anos. Quer dizer, não, a vida hoje é melhor em qualquer lugar do mundo. Claro. Né? Hoje você... Eu me lembro... A idade média... a vida melhorou para todo mundo, claro. só que a taxas diferentes. A melhoria no meu município foi uma taxa muito lenta. Então, todo mundo quer, mesmo aquele que se coloca apontando que o programa social tem que ter uma porta de saída, o que é que ele quer? Ele quer o mal das pessoas? Não, ele quer que a pessoa prospere. Tá? Então, aquele que desenha a política pública para ajudar a pessoa, ele quer que a pessoa prospere. Aquele que diz política pública tem que ter porta de saída para a pessoa ir para o mercado formal, ele também quer que prospere. São dois caminhos diferentes. O que a gente observa é que o caminho da transferência governamental sem contrapartida, sem porta de saída, ele não vem funcionando. Vou te dar um exemplo prático, e hoje tem essas coisas modernas aí. Uma das que eu aprendi é lugar de fala. Né? Eu sou nordestino, eu tenho lugar de fala. A participação do Nordeste no PIB nacional, na década de 60, era de 14%. Então, 14% da riqueza do Brasil era produzido no Nordeste na década de 60. Por que eu selecionei 60? Porque 60 é o início do desenvolvimentismo. Com um conterrâneo meu, Celso Furtado, lá de Pombal, sim, pertinho da minha cidade. Então, vamos lá, vamos recolher impostos, criar um fundo constitucional, que isso é mais recente, mas assim, a ideia era de você subsidiar a indústria no Nordeste e tal, criar aquela proteção lá. Era 14%. Sabe quanto é a participação do Nordeste hoje no PIB brasileiro? Não. 13%. Sabe quanto é de fundo constitucional que vai todos os anos para o Nordeste? 40 bilhões de reais. Não existia nos anos 60. Não existia nos anos 60, mas existia todo um direcionamento de política. Sim. Então, se tu tira os 40 bilhões, quanto é que ficaria essa participação? Tu que é o craque do custo. Mas o meu ponto não é nem esse. Assim, é uma conta difícil de ser feita. O que eu estou querendo dizer é que o assistencialismo puro e simples, sim, não faz você evoluir. Sabe qual era a participação do Centro-Oeste no PIB nacional? 2%. Na década de 60, sabe quanto é hoje? 12%. Então, de onde o Centro-Oeste mordeu o PIB? Da região Sudeste, principalmente de São Paulo. Roubou o PIB de São Paulo. Como? Com agro, com produção, com inclusão produtiva. Né? Então, você tem as cidades onde a agroindústria chega prosperam muito mais do que nas cidades baseadas em transferência de renda. Só 8% da arrecadação do meu município, Conceição, é própria. O resto vem de fora. É como se você pagasse a conta com o salário do vizinho.
É exatamente isso, né? Se o vizinho passar a ganhar menos, eu vou ter menos dinheiro para viver. Eu não sei como a gente consegue suportar isso. Porque eu, prefeito de uma cidade dessa, eu nunca vou ser prefeito de lugar nenhum, mas eu, prefeito de uma cidade dessa, eu dizia, eu tenho que gerar riqueza no meu município para não depender do vizinho. E o vizinho, leia-se São Paulo, a cada R$ 1 arrecadado do imposto federal em São Paulo, 7 centavos ficam lá. A cada R$ 1 arrecadado em Goiás, 50 centavos ficam lá. A cada R$ 1 de imposto federal arrecadado no Maranhão, 3,50 ficam lá. Então, é esse pacto que nós fizemos, achando que apenas dar dinheiro, sem um plano de desenvolvimento, sem um direcionamento voltado para o trabalho, para a produção, a gente vai resolver o problema do desenvolvimento. Eu quero que minha região prospere, mas são 50 anos de desenvolvimentismo e não vem dando certo. Não é opinião, está lá. A nossa participação era 14 e isso é 13. Se isso é prosperidade, eu sinceramente não sei o que é estagnação. Para mim, isso é estagnação. Eu quero lembrar aqui para vocês que nós estamos... Rafa, está no Spotify, está no YouTube com os nossos podcasts na íntegra, né? Tu pode ouvir ou pode assistir, tanto num quanto no outro. E os cortes no Instagram, Facebook, TikTok. Então, dá uma pausinha aqui no vídeo e te inscreve no canal. É muito importante para fazer chegar esse tipo de informação a outras pessoas. Se está gostando, curte. Ou então curte de qualquer jeito. Chegar no fim, não gostar, descurte também. Não é problema, né, Eric? Pensou em comprar um seminovo, blindado ou não? Veículos Premium você procura em www.maximotors.com.br. Vai lá e tu vai encontrar o teu carro. Despachamos para qualquer lugar do país. Tu estás falando sobre o Maranhão, eu me lembrei do Danúzio Neto. Sabe, Danúzio Neto, de geopolítica? É uma das páginas mais... O Danúzio é maranhense, tá? E ele mora no Maranhão, tá? Ele voltou a morar no Maranhão, tá? E ele faz toda a cobertura geopolítica mundial. Tu quer uma água, alguma coisa assim? Tem aí? Tá. Ele faz de lá, tá? Então, ele contou, tem um episódio, busquem aqui no nosso canal, o episódio com o Danúzio Neto, eu acho que é o 3º ou 4º episódio das 50 Conversas, e é muito bacana. O Pedro Bartelli, que tem a Alpargatas também, ele é o CEO da Alpargatas, ele tem 27 mil colaboradores, divididos entre o Ceará e a Bahia, tá? Então, ele a empresa, né, é um dos canais que levam as pessoas a sair do assistencialismo e vir para o emprego formal, né? Tá? Políticas de assistência, de benefícios, etc. Então, ele falou muito bem aqui, porque ele tem tido bons resultados, né? E são indústrias que saíram daqui por benefícios fiscais, tá? O Ceará, a Ford foi para lá, comprou a Troller, né? Tá? E tantas outras indústrias, Bahia também, mas que, se não fossem benefícios fiscais, as empresas não estariam lá, não estariam empregando pessoas, né? Então, eu vejo Goiás um grande exemplo. Eu mando um abraço aqui para o Paulão Goldfeld, meu meio-irmão lá, a Érica, os guris também, e a Heloísa, de Gramont, que são parte da minha família lá em Goiânia, tá? Então, eu tive algumas vezes lá em Goiânia e eu fiquei impressionado como estava bombando, sabe? O pessoal, eu colhi a safra, eles tinham um negócio de automóveis, revenda de automóveis, né? Grande lá, eles têm shopping tipo, assim, atacadista de roupas, grande, onde era Govesa antigamente, sabe? E então, como se desenvolve aquela área? Tenho amigos que estão em Sinop construindo condomínios, tá? Então, o que foi de gente para lá? Tem um amigo do meu irmão e meu que foi em 86, 85, 86, a família vendeu as terras aqui, comprou tipo 6 vezes mais no agreste da Bahia ali, irrigou,
como tantos outros foram daqui, foram subindo depois do Paraná, né? E cresceram. Então, essa garra empreendedora, tá? A gente tem que desenvolver mais no Brasil, concorda? Concordo. Essas pessoas, elas tomam risco, né? Tom. Vendi minha terra aqui no Rio Grande do Sul, poderia estar aqui, de certa forma, vivendo bem. Boa, vivendo super bem, não, vivendo super bem. Mas aí vou me arriscar lá para tentar uma vida melhor e consegue. Uns não conseguem, ou seja, você tem um risco muito alto, muito elevado. E essas pessoas que tomam risco, elas têm que ser estimuladas. Né? Sim. Uma vez, num jantar com o Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos disse, eu quero que o cara que toma risco, ele toma risco no leito de morte, assim, né? Tomando risco ali toda hora. Então, eu tenho que estimular essas pessoas, que são essas pessoas que fazem fazem acontecer, fazem prosperar. A região do Mato Piba agora, né? Toda aquela região, Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, aquela região de Cerrado, que era um semiárido, você pega os municípios da Bahia ali, tinha o mesmo padrão. Norte de Minas também, né? Você tem o mesmo padrão de vida do sertão nordestino. Sim. E hoje eles têm um padrão de vida totalmente diferente. Por quê? Agroindústria. E aí você tem eu escrevi até um artigo sobre isso. Você tem uma falsa impressão de que a agroindústria não gera emprego. Porque você olha aquele campo lá, máquina, diz, não tem uma pessoa trabalhando. Vai na cidade e olha quantas oficinas de trator, quantas pessoas que fazem manutenção de cerca, quantas pessoas que têm restaurante, posto de gasolina. Então, eram municípios com atividade econômica zero e passam a ter atividade econômica por conta da agroindústria. Você não pode enxergar o emprego lá na terra, mas isso gera emprego indireto, assim, gera de forma significativa. A arrecadação de ISS em municípios com agroindústria ela cresce 100% em 10 anos. Esse dado estatístico, não Mato Piba. Porque eu não posso comparar Rio Grande do Sul com o sertão da Paraíba. São conceitos históricos, infraestrutura muito diferentes. Mas eu posso comparar um município do Mato Piba, que era igual ao sertão da Paraíba antes e depois, com o sertão da Paraíba. Então eu peguei isoladamente um município na Bahia chamado Cocos, que é um município irmão da minha cidade. Irmão, eu criei esse irmão, né? População parecida, 10 anos atrás eles eram todo mundo parecido, mesma dificuldade, sem arrecadação, sem geração de emprego formal. Chegou o agroindústria em Cocos. Enquanto minha cidade, o crescimento do cadastro único e do Bolsa Família cresceu 100% em 10 anos, em Cocos cresceu 30%. Cresceu menos pessoas dependentes de programas sociais. A arrecadação de ISS no meu município cresceu 18%, em Cocos cresceu 100%. Nossa. Geração de emprego formal cresceu 80% mais do que no meu município. Então tem vários indicadores mostrando que municípios com situação parecida, um sofre o choque da chegada do agronegócio e o outro continua estagnado. Né? É impressionante como desenvolve. Aí várias pessoas, mais por ideologia, chegam e dizem, você quer transformar o Brasil em um campo de soja? Não, quero. Eu quero que cada região identifique sua capacidade e exerça essa capacidade voltada para a produção, para geração de emprego, para a inclusão produtiva. Eu quero que isso aconteça, eu quero que o Brasil desenvolva. Eu sou um entusiasta da política pública. Né? Você está no setor público, você não ganha muito dinheiro. Tá? Mas você tem uma satisfação assim enorme de você colocar uma política na rua e você vê o resultado. Assim, é uma coisa muito satisfatória. A gente vê, por exemplo, a origem gaúcha, né, o grupo SLC, né, um dos maiores produtores de algodão do mundo, né, um dos maiores de soja, né, vem do Maranhão até, passa por Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Eles têm aquelas colheitadeiras e as plantadeiras e tudo mais, John Deere, né, que eles são, inclusive, eles comercializam John Deere, que funciona, aquilo tudo funciona praticamente automatizado, né? Mas você vai ver quantos funcionários eles têm, são dezenas de milhares. As escolas que tem dentro das fazendas, as casas,
a formação das crianças, eles têm a Fundação SLC, é um trabalho assim maravilhoso que está onde? Pará, Ceará, Maranhão. Quer dizer, vem lá de cima até aqui embaixo. Começaram ali em Horizontina, ali, né, 600 quilômetros aqui, Horizontina, 500 e tantos quilômetros. Ainda tem terras aqui e tudo mais. Pessoal que acredita no Brasil, como eles têm outros tantos, né? Mas são pessoas que a gente está muito próximas e eu admiro muito eles, a família toda. Então, o incentivo a isso, né? Tu sabes que aqui o Gustavo Henrique, que nós estamos falando agora há pouco, que participou do Ministério da Fazenda e participou diretamente desse trabalho aqui com o Eric no UST, Rio Grande do Sul, ele foi presidente do Conselho da Junior Achievement, tá? Que é a maior instituição mundial de incentivo ao empreendedorismo. Ela, basicamente, ela trabalha adolescentes do segundo ano, do segundo grau, quer dizer, não entra no terceiro porque está se preparando para o vestibular, se está ali, né? De escolas privadas, públicas e tudo, que eles incentivam a criar mini empresas num período, aprendem a lidar com orçamento, criação do produto, risco, etc., etc., até o final do ano ali em que entregam os resultados dessa fábrica, eles fabricam ou produzem fora, terceirizam, é uma decisão das escolas ou das turmas, tá? E competem municipalmente, competem nacionalmente. Isso aí é um trabalho que a gente tem que incentivar. Meu irmão agora assumiu o lugar do Gustavo, tá? Como presidente do conselho. E a turma que está lá no conselho, é maravilhosa. Nós fizemos um programa aqui com a dona Vilma Araújo Santos. Eu sugiro que todos assistam. Cara, tu vai ter uma aula. Ela foi a CEO do Junior Achievement de 94 até agora. Sim. Começou aqui em Porto Alegre, levou para os outros estados e passaram mais de 1 milhão de alunos por ela. Então ela tem 93 anos agora, ela fez em dezembro 93 anos. É uma aula de vida. Então isso são coisas, eu não sei se vocês têm, pode falar até com o Gustavo para ver se vocês têm a Junior Achievement lá, em Goiás, para levar para lá. Sim. É muito bacana. Não é difícil de implementar, o pessoal ajuda a fazer e tudo mais. Talvez até tenha, eu acho que se tivesse, tu saberia. Mas levar a outros lugares onde tu tens acesso, porque o que eu tenho visto é que o Eric tem sido uma mão santa, uma ferramenta no impulsionamento do desenvolvimento por onde tu passa. Tu deixa um rastro de desenvolvimento muito bacana mesmo. Tá? Agradeço pelo depoimento. Eu costumo dizer que eu sou um operário da política pública. Eu não gosto, sei que tem sua importância, tal. Eu gosto de ação. Eu não gosto de projetos longos. Eu estou estudando, 3 meses estudando como fazer. Faz. Está imperfeito, corrige no caminho. Né? Enquanto a gente está aqui 6 meses pensando em desenhar uma política pública, o produtor está lá no interior sofrendo todos os dias. Então vamos desburocratizar, vamos fazer política pública. Se estiver imperfeito, a gente corrige. É um decreto, o decreto é assinado pelo governador, ele corrige 3 meses depois. O que a gente não pode é ficar nessa inércia de política pública no Brasil. Né? Eu sou um liberal não ingênuo. Eu não acho que... Eu acho que menos Estado é importante, mais iniciativa privada é importante. Mas eu não acredito que isso vai acabar mudar de um dia para a noite. Tem que trabalhar com uma parceria com a iniciativa privada e ir fazendo as modificações ao longo do tempo, devagar, lentamente. Tá? Então, o Brasil, como a gente já disse, é um país em que o Estado interfere em tudo. E isso, historicamente, formou um brasileiro que acha que tudo é direito. Eu não tenho uma casa porque o governo deveria me dar uma casa. Eu não tive oportunidades. Sabe, tudo é problema do terceiro. Não tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e hoje eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus filhos. E as pessoas meio que terceirizam responsabilidade. Eu acho isso muito grave em nossa formação. A gente tem outras culturas que não são assim.
E o ser humano, ele é movido por esse que chama de animal spirits, né? Tipo assim, essa inovar, buscar melhorar, ter uma vida melhor. Esse é o natural do ser humano. E não é sendo contra o trabalho, não é se acomodando que você vai conseguir isso. Mas é um processo histórico no Brasil muito longo, né, de dominância de visões contrárias a isso. Isso é longo demais. E eu tomo muito cuidado, isso dentro da minha casa. Eu leio o livro do meu filho. Sim. Né? Meu filho tem Muito 10 bom. anos. Muito Ele bom. chega, eu leio o livro, eu não contamino, né? Não chego com minha visão, jogo para ele, mas às vezes eu detecto uma coisa, eu digo, olha, o professor disse o quê disso? Não, ele disse que é assim, assim, assim. Então, ok, é assim, assim, assim. Mas papai vai dizer uma coisa diferente para você. Não é para você chegar e contradizer o professor, não. É só para você saber. Talvez não tenha sido assim. Talvez, se você não pensou que poderia ser de uma forma diferente, meio que vou trazendo esse senso crítico, porque até na literatura, ali, no livro Sim. está impregnado essa visão. Então, Impressionante. você tem que tomar muito cuidado, cuidar de sua família. Você é assinante da Brasil Paralelo? Sou, Ah, então tá, porque ele tem uma curadoria muito legal para crianças Isso. também, adolescentes, né? sou assinante do Brasil Paralelo. Gosto muito dessa visão. Eu tenho minhas posições muito definidas, mas eu não sou escravo das minhas posições. Eu consigo enxergar erro no lado em que eu defendo. Consigo enxergar a estratégia errada, e admito isso. Né? As pessoas acham que politicamente exibir fraqueza é uma coisa ruim. Talvez seja politicamente, mas no meu dia a dia eu não tenho problema nenhum em admitir fraqueza e erro. Então, eu acho que idade é uma coisa muito boa. Né? Ah, Como diz Nelson Rodrigues, um conselho para os jovens envelheçam. tu envelhece. É verdade, é verdade. Então, olha, errei aqui, não é bem assim, eu pensei que seria assim, não foi. Essa estratégia que nós estamos tomando é errada. Então, dentro dos grupos do pessoal, você não pode falar isso, vai enfraquecer, irmão, mas é errada. Tá? Essa postura que nós estamos tendo da direita recentemente, uma postura que tem vários erros, Sim. tá? E admiti-los não é um problema. Não. Né? Isso aí, cara. Érico, eu quero primeiro te agradecer por tu teres dispensado teu tempo aqui antes de tu embarcares, né, para estar com a gente, estar conversando. A gente tem se falado através do WhatsApp, mais do que se encontrado pessoalmente, mas cada encontro que a gente teve durante esse período desse trabalho assim me foi gratificante te ouvir, te ver. E eu quero te deixar à disposição, nós não temos problema de tempo aqui, tá? Para tu fazeres considerações, sejam elas finais ou não, tá? E também saber a quem tu dedica esse nosso episódio. A quem eu dedico? Uma boa pergunta. Uma vez numa rádio em João Pessoa, a apresentadora disse, Hélio Figueiredo, você apresenta o que é você? Quem é você? Aí eu disse, eu sou pai. Né? Então eu dedico os meus 2 pequenos, minha esposa, né? Eu sou pai, aí depois eu sou economista, né? Mas eu sou pai primeiramente. Gosto de política pública, adoro política pública, gosto de ver acontecer as coisas. Tenho um defeito, às vezes, ou qualidade de falar o que penso, isso custa. Sim, tem Um custo. custo elevadíssimo, né, de emitir opiniões nesse sentido. E eu acho que eu trago uma mensagem final de esperança, porque o Brasil que dá certo, e não estou falando regionalmente, né, você dentro de um município no interior do Brasil, você tem Brasis que dão certo, né? Pessoas que trabalham, pessoas que honram o trabalho, que estão dedicadas, cada um em sua profissão. Acho que o Brasil que dá certo, ele precisa de uma mudança de direção. Tá? E recentemente nós resgatamos várias coisas que meio que são determinantes para a nossa estagnação, para nós falharmos década a década como nação. Ele precisa de uma mudança de rumo,
Quando eu falo mudança de rumo, não só na política econômica, nos costumes, na educação. Então, a gente precisa discutir, ter um plano para o Brasil. Na academia, quando se fala em plano, se remete os acadêmicos dizem, não, isso é coisa de União Soviética. Intervenção Tá? é um perigo. Isso é coisa de União Soviética, mas eu vejo que planejamento é você ter ações direcionadas de acordo com a necessidade de cada região. A gente pode usar o simbolismo da energia. O Brasil hoje tem uma tarifa de energia, embora seja autossuficiente em produção de energia, tem uma tarifa de energia elétrica uma das mais caras do mundo. Por quê? Por conta da transmissão. Porque alguém disse que a energia eólica produzida no Ceará teria que vir para o Rio de Janeiro. Então você gasta milhões com a transmissão e você deixa de investir na energia local, como as PCHs de Goiás. Então, que cada região identifique lá como é que é a produção de energia e que você resolva o problema localmente. É evidente que não vai dar para fazer isso em todos os estados, mas assim, planejamento é isso. Não vou construir uma linha para trazer energia eólica do Ceará para o Rio de Janeiro, que é muito cara. Então, vamos deixar a energia eólica do Ceará abastecer o Ceará, vamos deixar que a PCH, bioenergia, abasteça Goiás, vamos ter um planejamento de Brasil. Hoje o planejamento do Brasil é um planejamento burocrático, são os planos plurianuais, coisa que só fica no papel. Então a gente precisa de um planejamento, não no sentido de centralização, no sentido de discussão, identificação de potencialidades e você tentar, ali com a política pública, desenvolver essas potencialidades. Descentralização, isso até, né? Descentralização. No momento que tu bota cada um no seu quadrado, ter a liberdade de cada um no seu quadrado, é praticamente uma descentralização. Isso. Eu acho que era o Guedes falava, né? É mais Brasil, menos Brasília. Eu acho isso extraordinário. Assim, sim. Recursos. Né? Ele teve aqui esses dias e disse assim, o meu pedido, sejam resilientes. Já chegamos em 2026, né? Ele diz até o fim de 26. E estamos aqui, né? Resilientes. Estamos aqui, vamos continuar e em 27 estaremos de novo. Eu acho que esse bate-papo da gente é uma coisa muito, muito boa. Eu fico muito feliz de receber, muito honrado de receber um convite. Porque para mim, assim, eu não... tem algumas coisas que têm muito significado, né? E essa conexão com vocês do Rio Grande do Sul, para mim, tem muito significado. Eu estudava aqui, pegava o T7 ali, né? De repente estou na Invest discutindo o Rio Grande do Sul, a política pública, aí eu estou no IBEF. Então, para mim, isso tem muito significado, né? Que para muitas pessoas pode ser pequeno, mas para mim é uma coisa gigantesca. Então, assim, agradeço demais. Cara, prazer, me senti muito à vontade aqui. E eu faço convite, já que nós estamos falando do IBEF aqui, tá? O IBEF, existe o IBEF nas capitais do Brasil, mais Campinas também tem, e se tu está ligado à parte econômica, financeira, CFO, tributário, etc., busca o IBEF local, te associa, porque hoje é o maior ecossistema de finanças no Brasil, tá? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul muito orgulho do nosso IBEF. Eu quero ver se casa uma vinda tua com um evento nosso, que a gente tem eventos mensais. Provavelmente eu fazer um com o Rafael lá da Invest, né? Ver se estar junto vai ser muito bacana. Não precisa casar, é só convidar que eu venho. Não precisa esperar. Então tá, legal. Então, eu vou dedicar, eu também faço questão de dedicar, porque eu vou dedicar sempre a Valéria, a Júlia, a Patti, não vai ser sempre, né? A minha família, mas eu vou dedicar esse nosso episódio ao pessoal que esteve envolvido no trabalho junto contigo para o Invest RS e do Invest RS, da Invest RS, por ter a coragem de pegar e avaliar, receber números do nosso Estado para que isso sirva para os governantes poderem olhar e dizer, opa, nós precisamos mexer aqui, se isso aqui depende de decisão minha ou de ajuda minha, é uma coisa que vai ficar se apresentado bem claro, e também, principalmente, para poderem mostrar para investidores, opa, lá no Rio Grande do Sul, nós temos isso aqui é bom.
sabe? Então, a segurança pública aqui, a gente tem melhorado bastante, tá? Então, dedico a todos que trabalharam no CUS do Rio Grande do Sul, que para mim foi uma honra só estar do lado e acompanhar, tá? E, Eric, muito obrigado. Nós estamos aqui gravando hoje numa sexta-feira de verão, nesse momento, 31 graus aqui em Porto Alegre, e te desejar uma boa viagem, tá? E um ótimo ano. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Prazer. Valeu, gente.